Lara partiu em silêncio, o olhar perdido pela janela da velha carruagem que a levava para longe de tudo o que conhecia. As ruas de paralelepípedos da cidade iam ficando para trás, e com elas a sensação de pertencimento. O vestido simples que a mãe escolhera para a viagem mal disfarçava o aperto no peito. Não era uma despedida, era um exílio. O pai, sentado ao lado, mantinha o rosto duro, evitando encará-la. A mãe sequer se dignara a acompanhá-los até o portão. Para ela, Lara não passava mais de uma mancha no nome da família Monteiro. Enquanto os cavalos trotavam em direção ao interior, Lara recordava o dia do escândalo. Naquela festa, tudo parecia normal, até os risos cruéis ecoarem atrás dela. Chamaram-na de grotesca, zombaram de seu corpo e o rapaz que prometera dançar com ela fingiu um desmaio de nojo. A vergonha queimou mais que o calor das velas. Correu para fora, com lágrimas e vergonha, sem saber que alguém a fotografava fugindo. Na manhã seguinte, as fofocas haviam se espalhado por toda a cidade. O pai, tomado pela fúria, decidiu que a única forma de salvar a honra era mandá-la embora. Um comerciante da região sugeriu um homem de confiança, Vicente, um fazendeiro que vivia afastado da cidade, homem trabalhador, mas pobre. Ele precisa de uma mulher para cuidar da casa, disseram, e ela precisa de um rumo. A proposta foi aceita sem que Lara fosse sequer consultada. O caminho até as montanhas parecia infinito. Cada curva da estrada revelava uma paisagem mais selvagem, com rios estreitos e campos que se estendiam até o horizonte. Quando a carruagem finalmente parou, ela viu uma pequena casa de madeira cercada por colinas verdes e um curral ao longe. Vicente estava à espera, chapéu nas mãos, roupa simples, olhar tranquilo. Não parecia feliz, tampouco surpreso. Apenas observava, como quem compreende o peso que o destino pode impor sobre alguém. "Seja bem-vinda, dona Lara", disse ele, a voz firme, mas sem arrogância. "A casa é modesta, mas é limpa. Vai ter o que precisar." Lara desceu com hesitação. Os olhos se cruzaram por um breve instante. Não havia desprezo neles, apenas uma espécie de compaixão silenciosa. O pai apressou as formalidades, entregou-lhe uma pequena mala e partiu sem olhar para trás. Quando a carruagem desapareceu na estrada de terra, Lara sentiu o vazio crescer dentro de si. Estava sozinha com um estranho, em um lugar onde ninguém a conhecia. Vicente mostrou-lhe a casa. O interior era simples, mas arrumado. Móveis de madeira escura, cheiro de café fresco e o som distante do vento batendo nas janelas. "Pode descansar. Amanhã te mostro a fazenda. Aqui o dia começa cedo", disse ele antes de se afastar. Durante a noite, Lara não conseguiu dormir. Pensava na humilhação, na frieza dos pais e nas palavras que ecoavam em sua mente. Dar um destino. Como se ela fosse um fardo a ser despachado. Chorou em silêncio até o sono a vencer. Os primeiros dias foram duros, a solidão pesava, e o silêncio da fazenda a deixava inquieta. Vicente falava pouco, respeitava sua distância, mas a observava com curiosidade discreta. Ele notava as mãos delicadas, tentando lidar com tarefas que nunca fizera antes. Acender o fogão a lenha, cuidar das galinhas, varrer o terreiro. Nunca a corrigia com aspereza, apenas ensinava com paciência. Certa manhã, enquanto ela lavava roupas no riacho, o vento trouxe o som do sino das vacas. O cheiro da grama, o barulho da água e o canto distante de um galo criaram uma sensação estranha de calma. Pela primeira vez, Lara respirou fundo e sentiu algo diferente de vergonha. Mesmo assim, a lembrança da mãe a assombrava. A voz dela, fria e cortante, voltava sempre. "Ninguém vai querer uma filha assim, Lara. Cuide para não nos envergonhar mais." À noite, ao olhar pela janela o céu cheio de estrelas, ela se perguntava quem realmente era. Uma vergonha? Uma mulher perdida? Ou alguém em busca de um recomeço?
Vicente, do lado de fora, acendia o último lampião do terreiro. Observou-a de longe e pensou no que o levou a aceitar aquele acordo. Não foi por interesse nem piedade. Havia visto na jovem um olhar de desamparo que lhe lembrava a si mesmo quando perdera a esposa. Talvez, no fundo, ele acreditasse que duas almas feridas pudessem encontrar consolo, uma na outra. A lua subiu alta, iluminando o telhado da casa. Lá dentro, Lara finalmente adormeceu, o rosto sereno apesar da dor. Do lado de fora, Vicente encostou o chapéu no peito e murmurou, quase para si mesmo. Ninguém devia carregar o peso do nome dos outros, e o silêncio do campo respondeu com o som dos grilos, como se o destino estivesse apenas começando a tecer os fios daquela nova vida. Os dias na fazenda passavam lentos, marcados pelo ritmo do sol e pelo som constante dos animais. Lara ainda acordava com sobressaltos, sem entender direito onde estava. O teto de madeira rangia com o vento, e o cheiro de café fresco vinha da cozinha, onde Vicente já se encontrava desde o amanhecer. Ele nunca a acordava. Deixava o bule no fogão e saía para o campo antes que ela descesse as escadas, respeitando o espaço que ela tanto parecia proteger. Nos primeiros dias, Lara evitava qualquer tentativa de conversa. Cumprimentava-o com um aceno rápido e se recolhia aos cantos da casa. Observava-o de longe, com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Vicente era alto, de ombros largos e mãos calejadas, o rosto marcado pelo sol e por uma vida de esforço. Parecia alguém acostumado com a solidão. Ainda assim, havia nele uma serenidade que a incomodava, como se nada o abalasse. À noite, ele se sentava na varanda limpando as ferramentas, enquanto ela costurava em silêncio. A única luz vinha do lampião pendurado no batente da porta. Por vezes, os olhares se cruzavam, mas logo se desviavam. Lara se sentia pequena diante daquele homem que, mesmo sem falar muito, impunha respeito. O choque com a vida simples foi duro. As roupas que trouxera da cidade logo se tornaram impraticáveis. O barro manchava as saias, o vento empoeirava tudo, e as unhas delicadas se quebravam ao tentar ajudar nas tarefas. Em certos momentos, a raiva subia como fogo. Raiva dos pais, do destino e de si mesma por ter aceitado calada. Numa manhã, após tentar acender o fogão e quase queimar o avental, jogou a lenha longe e desabou em lágrimas. Vicente, que entrava no cômodo, parou sem dizer nada, apenas esperou. Quando ela se acalmou, ele se aproximou e, com um pano limpo, apagou a fuligem do fogão. É coisa de costume, disse com voz tranquila. Tudo que é novo assusta. Ela o olhou, surpresa pela simplicidade das palavras. Vicente não tentou consolar nem corrigir, apenas continuou o que fazia, como se o choro dela fosse algo natural. Aquilo a desconcertou. Com o passar dos dias, Lara começou a notar os pequenos gestos dele, o modo como deixava a água morna perto da bacia para ela se lavar, o cuidado com as flores no jardim e a forma paciente com que falava com os animais. Havia algo diferente nele, uma bondade discreta, quase envergonhada. Certa tarde, enquanto estendia roupas no varal, o céu escureceu de repente. Uma chuva forte caiu, e Lara correu para recolher os lençóis. Vicente surgiu ao seu lado, ajudando em silêncio. Quando o vento soprou mais forte, ele segurou uma das pontas e, rindo baixinho, comentou: "Aqui o tempo muda mais rápido do que a gente espera." Foi a primeira vez que ela o ouviu rir, um som baixo, mas cheio de vida, que ecoou no peito dela por mais tempo do que gostaria de admitir. Depois da chuva, os dois ficaram na varanda, observando a névoa subir do pasto. O ar cheirava a terra molhada, e o som dos grilos preenchia o silêncio. Lara, sem perceber, começou a falar. Contou um pouco sobre a cidade, sobre como se sentia invisível, mesmo cercada de gente. Vicente ouviu em silêncio, apenas assentindo de vez em quando.
Quando ela terminou, ele disse: "Gente demais, às vezes faz mais barulho do que companhia." Essas palavras ficaram gravadas na mente dela. Pela primeira vez, alguém parecia entender o que ela sentia. Nos dias seguintes, Lara começou a participar mais da rotina. Ajudava a recolher os ovos, preparava o almoço e até aprendeu a fazer pão, ainda que queimasse os primeiros. Vicente sempre experimentava e elogiava, mesmo quando o gosto não era dos melhores. "Tá quase bom", dizia com um sorriso discreto. Ainda assim, à noite, a solidão a visitava. O quarto era grande demais, o silêncio profundo demais. Por vezes, Lara se pegava olhando pela janela, imaginando o que diriam na cidade agora que ela havia sumido. Será que sentiam falta dela? Ou estariam satisfeitos com o desaparecimento da vergonha dos Monteiro? Vicente também tinha seus fantasmas. Às vezes, no meio da madrugada, Lara o ouvia andando do lado de fora. Certa noite, ao sair para beber água, viu-o sentado perto do curral, olhando o horizonte. Ele segurava uma aliança entre os dedos. Quando percebeu que ela estava ali, apenas disse: "Era da minha mulher. Se foi cedo demais." Lara nada respondeu. Ficou ao lado dele, em silêncio. O vento soprava frio, mas de algum modo aquele momento aquecia. Duas solidões, compartilhando o mesmo céu estrelado. Com o tempo, algo mudou dentro dela. O medo e a raiva foram dando lugar a uma curiosidade serena. Começou a ver beleza nas pequenas coisas. O barulho da chuva no telhado, o cheiro do pão assando, o canto distante das cigarras. O campo, antes assustador, agora parecia um refúgio. Vicente percebeu. Não dizia nada, mas o olhar dele se suavizou. Em certos momentos, enquanto ela passava, ele a acompanhava com o canto dos olhos, como quem admira uma flor que insiste em crescer mesmo na terra seca. E Lara, embora ainda lutasse contra a sensação de ter sido entregue, começava a entender que talvez aquele lugar não fosse um castigo, mas um recomeço disfarçado. O que ela ainda não sabia era que o destino de ambos estava prestes a se entrelaçar de forma muito mais profunda do que poderiam imaginar. O tempo passou devagar, mas constante, como o ritmo das estações. Lara já não se perdia mais nas tarefas do campo. Acordava antes do sol, amarrava os cabelos e saía para o terreiro, onde o orvalho ainda brilhava sobre a grama. Aprendeu a conduzir os animais, a medir o tempo pela cor do céu e a diferenciar o som da chuva que vinha leve da tempestade que se aproximava. O corpo cansava, mas a alma, pela primeira vez, parecia em paz. Vicente observava tudo em silêncio. Gostava de vê-la andando pela fazenda, com as mangas arregaçadas e um lenço amarrado à cabeça. No início, pensara que ela desistiria nos primeiros dias, que choraria pedindo para voltar à cidade. Mas Lara provou o contrário. A cada erro, recomeçava. A cada dificuldade, respirava fundo e tentava de novo. E era nessa teimosia silenciosa que ele via nascer algo raro: coragem. Certa manhã, quando o bezerro recém-nascido não conseguia mamar, Vicente se abaixou para ajudar, mas Lara o interrompeu. "Deixa comigo", disse com um sorriso tímido. Ele ficou apenas observando enquanto ela, com paciência, conduzia o animal, murmurando palavras doces como se falasse a uma criança. Quando o bezerro enfim se alimentou, ela olhou para ele com o rosto iluminado. Vicente apenas assentiu, mas por dentro sentiu uma pontada estranha, um orgulho misturado à admiração. À tarde, o céu começou a escurecer. Um vento pesado trouxe o cheiro de chuva e o trovão ribombou no horizonte. Vicente sabia o que estava por vir. Correu para recolher os animais, enquanto Lara, teimosa, insistia em ajudar. A tempestade caiu de repente, com força. A água descia em enxurradas e o barulho dos relâmpagos fazia o chão tremer. "Lá pra dentro, dona Lara!" gritou ele, tentando vencê-la pela autoridade. "Não vou te deixar sozinho", respondeu, gritando de volta, segurando uma corda que o vento quase arrancava de suas mãos.
Foi preciso que ele a puxasse pelo braço para o celeiro. Ambos chegaram encharcados, rindo do desespero. A chuva batia no telhado de zinco como 1000 tambores, e o vento fazia a porta estremecer. Vicente acendeu um lampião e o colocou sobre um fardo de feno. A luz amarela desenhou sombras suaves no rosto dela. "Eu te disse para não ficar lá fora", resmungou, torcendo a camisa. "E eu te disse que não sou de porcelana", respondeu ela com um meio sorriso. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era desconfortável, era denso, cheio de algo que ambos ainda não sabiam nomear. Lara se aproximou do fogo improvisado que Vicente acendera com pedaços de madeira seca. As roupas pingavam, o ar cheirava a fumaça e chuva. "Na cidade, eu nunca consegui respirar direito", confessou ela, olhando as chamas. "Lá, eu sempre precisava parecer menor, como se meu corpo fosse um erro que precisava ser escondido. Aqui, ninguém me olha desse jeito." Vicente, encostado em um dos pilares de madeira, cruzou os braços e respondeu com calma. "Quem vive de aparência morre sem se conhecer." Fez uma pausa e acrescentou: "Gente da cidade fala demais. Gosta de julgar o que não entende." Ela ergueu os olhos para ele. "E por que aceitou o acordo? Por pena?" Vicente respirou fundo, olhando o fogo. "Não." Sua voz saiu firme, quase rouca. "Aceitei porque vi em você o mesmo olhar que eu tinha quando perdi tudo. Vi alguém sufocado, tentando se manter de pé. E eu acredito que todo mundo merece uma segunda chance, mesmo quando o mundo já desistiu." As palavras pairaram no ar como algo sagrado. Lara sentiu o coração bater mais rápido, não por romance, mas por reconhecimento. Era a primeira vez que alguém a via de verdade, sem desprezo, sem rótulos, sem vergonha. A chuva seguia forte. Do lado de fora, o trovão iluminava a noite, mas ali dentro, o tempo parecia ter parado. Lara se aproximou um pouco mais, sentindo o calor do fogo e o cheiro de terra molhada misturado ao de Vicente, cheiro de campo, suor e madeira. "Você é diferente dos homens da cidade", disse baixinho. Só sou mais calado", respondeu ele, esboçando um leve sorriso. "A fala deles é bonita, mas o coração é raso." Lara riu. O som do riso dela preencheu o celeiro suave, sincero. Vicente a olhou com ternura, mas desviou o olhar antes que ela percebesse. Quando a tempestade começou a enfraquecer, ela se deitou sobre um monte de feno e olhou para o teto, ouvindo as últimas gotas caírem. Vicente permaneceu em silêncio sentado ao lado. Aquele instante parecia simples, mas algo havia mudado. Entre eles já não havia a mesma distância. Ao amanhecer, o sol entrou pelas frestas das tábuas, dourando o espaço. Lara acordou e o viu dormindo, o chapéu caído sobre o rosto. Um sentimento novo tomou conta dela. Algo entre gratidão e curiosidade. Naquele dia, quando voltaram à rotina, tudo parecia diferente. As palavras vinham com mais leveza, os gestos com mais naturalidade. Não havia promessas, nem declarações, mas o silêncio entre eles já não pesava. Era confortável, quase cúmplice. Vicente percebeu que começava a esperar o som dos passos dela pela manhã e Lara descobriu que sentia falta do som da voz dele ao entardecer. Sem perceber, duas vidas feridas começaram a se entrelaçar como raízes que crescem sob a mesma terra, devagar, mas profundamente. O tempo trouxe uma nova harmonia para a fazenda. O que antes era silêncio e distância, agora se enchia de vozes, risadas e o som suave de Lara cantando enquanto cuidava das tarefas. Vicente, que passara anos ouvindo apenas o vento e os animais, começou a perceber como a presença dela transformava tudo ao redor. O velho casarão parecia mais vivo, o jardim florescia com mais cor e até os trabalhadores, antes reservados, se mostravam mais alegres. Lara havia se adaptado completamente.
Suas mãos já não se importavam com os calos, e o rosto, queimado de sol, trazia um brilho que não existia antes. De manhã, ela ajudava Vicente com as plantações, e à tarde cuidava da casa, preparando bolos e pães que ele sempre elogiava, mesmo quando o sal escapava demais. À noite, sentavam juntos na varanda, e ela contava histórias da cidade enquanto ele a ouvia, sorrindo de canto, como quem saboreia uma lembrança boa. Você devia rir mais, disse ele certa vez, enquanto ela recolhia roupas do varal. Quando você ri, até o galo canta diferente. Lara jogou nele um punhado de roupa limpa, rindo alto. Está me chamando de bruxa agora, é isso? Talvez, respondeu Vicente com aquele jeito calado que escondia a ternura. A proximidade crescia sem pressa, como a semente que encontra o tempo certo para florescer. Nenhum dos dois falava de amor, era algo que apenas se sentia. Um olhar mais demorado, uma palavra dita no momento certo, um gesto de cuidado. Vicente, acostumado à solidão, sentia-se novamente parte do mundo. Lara, por sua vez, descobria uma liberdade que nunca conhecera nem sob o teto dos pais. Mas o passado não se apaga com facilidade. Às vezes, no meio da noite, Lara acordava com o coração apertado, sonhando com o olhar frio da mãe e as palavras duras que ainda ecoavam em sua mente. Você nos envergonhou. Ela se levantava, ia até a janela e olhava o campo sob a luz da lua, tentando convencer a si mesma de que estava bem. Certa manhã, enquanto limpava o fogão, Vicente entrou trazendo um envelope. O papel era grosso, selado com cera, um selo que ela reconheceu de imediato. As mãos dela tremeram antes mesmo de abrir. Chegou pelo correio da vila, disse ele observando sua reação. É da sua família, não é? Lara assentiu em silêncio. Abriu o envelope devagar, como quem teme o que vai encontrar. As palavras eram frias, escritas com a mesma elegância distante de sempre. Os pais diziam que o escândalo havia sido esquecido, que os vizinhos já não comentavam mais o ocorrido e que ela poderia voltar para casa para reassumir seu lugar. Diziam também que a decisão de enviá-la para o campo fora apenas uma lição e que agora ela deveria agradecer por ter aprendido. Os olhos de Lara se encheram de lágrimas, mas não de saudade, e sim de raiva. Eles nunca vão entender, murmurou amassando a carta entre os dedos. Vicente se aproximou e colocou a mão sobre a mesa. Eles querem te trazer de volta por orgulho, não por amor. E o que eu faço agora? Perguntou ela, a voz embargada. Voltar e fingir que nada aconteceu, fingir que eu não fui dada como castigo? Ele a olhou firme, com aquela calma que sempre o acompanhava. A escolha é sua, não a deles. Você já viveu tempo demais fazendo o que esperavam de você. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lara saiu da casa e andou até o campo, onde o vento soprava livre entre as plantações. Passou horas ali, olhando o horizonte, tentando decidir entre o passado que a ferira e o presente que a curava. Quando voltou, já era quase noite. Encontrou Vicente sentado na varanda, afiando uma faca, como fazia sempre ao fim do dia. Parou diante dele e disse firme: Eu não vou voltar. Ele levantou os olhos, e por um instante algo brilhou neles. Um misto de alívio e admiração. Tem certeza? Perguntou. Tenho. Lara respirou fundo. Prefiro ser pobre, mas livre. Nos dias seguintes, outra carta chegou, desta vez escrita apenas pelo pai. Era curta e cruel. Dizia que, se ela insistisse em viver como mulher de um homem sem posses, estaria oficialmente deserdada. Não haveria mais ajuda nem contato. Lara leu a carta até o fim, dobrou-a com calma e a colocou no fogo. Vicente observou em silêncio, mas, quando as chamas apagaram o último pedaço de papel, ele se aproximou e disse: Você não precisa provar nada para ninguém, nem para eles, nem para mim. Lara o olhou
com os olhos marejados, e respondeu: pela primeira vez, sinto que posso ser quem eu sou, sem medo. Vicente sorriu, um sorriso sincero, e segurou a mão dela por um breve instante. Então que seja assim. Aqui ninguém te mede pelo que veste ou pelo nome que carrega. Naquela noite, Lara dormiu profundamente, sem sonhos ruins, sem vozes do passado. Do lado de fora, a fazenda repousava sob o brilho das estrelas. E Vicente ficou um tempo olhando o quarto iluminado pela lua. Percebeu, enfim, que não era apenas Lara quem estava se libertando. Ele também. O vento soprou leve, e pela primeira vez em muitos anos, Vicente murmurou para si mesmo com um tom sereno: acho que agora essa casa tem alma de novo. Os meses seguintes foram marcados por uma transformação silenciosa, mas profunda. Lara e Vicente, antes apenas companheiros de destino, tornaram-se parceiros de vida. A fazenda, que antes parecia cansada e esquecida, agora florescia com o toque das mãos dela. Lara observava cada canto com olhos curiosos e mente criativa. Reorganizou o celeiro, adaptou galpões, trouxe novas sementes da cidade e ensinou os empregados a utilizarem ferramentas modernas. Vicente, acostumado a uma rotina rígida e tradicional, estranhava no início, mas logo percebeu que as ideias dela davam resultado. O pomar antigo, abandonado desde a morte da esposa de Vicente, foi o maior desafio. As árvores retorcidas pareciam mortas, mas Lara insistiu em recuperá-las. Passou dias cortando galhos secos, cuidando da terra e replantando mudas. Vicente observava, muitas vezes em silêncio, com o coração apertado entre a saudade e a gratidão. Quando as primeiras flores surgiram, ele entendeu que Lara não apenas estava salvando aquele lugar, mas também o curando de algo que ele não percebia que ainda doía. Com o tempo, o pomar voltou a dar frutos. A produção da fazenda cresceu e atraiu a atenção das redondezas. Os vizinhos, antes distantes, começaram a visitá-los para pedir conselhos e trocar experiências. Lara se tornara respeitada, admirada por sua força e bondade. Vicente, embora reservado, se orgulhava em silêncio de vê-la sorrir. Aquele sorriso que no início ele pensara jamais existir. Mas, com o sucesso, vieram também os rumores. Numa manhã de feira, um vendedor ambulante chamado Bento comentou algo que despertou curiosidade. Ouvi dizer que esse tal de Vicente não é tão simples quanto parece. Cochichou para um dos fregueses, sem saber que Lara estava próxima o bastante para ouvir. Dizem que herdou uma fortuna do pai, um fazendeiro grande do norte, mas abandonou tudo para viver no mato. Tem gente que jura que ele ainda guarda documentos e dinheiro em algum lugar da propriedade. Aquelas palavras ficaram martelando na cabeça de Lara. Durante o jantar, observou Vicente de maneira diferente. A calma dele, o olhar distante às vezes, as poucas lembranças que compartilhava sobre o passado. Ela tentou perguntar de forma sutil, mas ele desviou o assunto, como sempre fazia quando o tema era sua história antes da fazenda. Há coisas que não precisam ser desenterradas, Lara, disse ele com serenidade. Eu só quero viver em paz. Ela respeitou, mas a semente da dúvida já estava plantada. À noite, quando Vicente dormia, Lara ficou deitada ao lado dele, olhando o teto de madeira e escutando o som dos grilos do lado de fora. Algo dentro dela dizia que havia mais do que ele deixava transparecer. Nos dias seguintes, ela tentou não pensar nisso, mas pequenos detalhes começaram a chamar sua atenção. Vicente, às vezes, saía ao amanhecer e voltava com os olhos marejados, como se tivesse visitado algum lugar que o fazia lembrar de algo. Certa tarde, ao ajudar a limpar o quarto, Lara percebeu uma tábua solta sob o assoalho, perto do baú, onde guardavam roupas de inverno. A curiosidade venceu o receio. Esperou Vicente sair para o campo e, com um canivete, levantou a madeira cuidadosamente. Abaixo havia uma caixa de ferro antiga, coberta de poeira e trancada com um cadeado enferrujado.
O coração dela disparou. Tentou forçar a tampa, mas não conseguiu. Correu até o armário e pegou uma chave que encontrara semanas antes entre livros velhos, sem saber ao certo de onde vinha. Por instinto, tentou na fechadura. O clique suave do metal ecoou como um trovão no silêncio da casa. Dentro da caixa havia um monte de papéis envelhecidos, selos oficiais e envelopes lacrados. Lara espalhou o conteúdo sobre a cama e começou a ler. Os documentos eram títulos de propriedade em nome de Vicente Alves de Sá e datavam de décadas atrás. Havia mapas de minas antigas, escrituras de terras extensas, ações de empresas e recibos de valores que pareciam inimagináveis. Por um momento ela ficou sem ar. Aquele homem que vivia com simplicidade, que calçava botas gastas e consertava cercas com as próprias mãos, era dono de uma fortuna que poderia sustentar gerações inteiras. As mãos dela tremiam, a mente girava entre admiração e confusão. Por que ele nunca mencionara nada? Por que viver escondendo uma herança tão grande? O som distante dos passos de Vicente a tirou do transe. Assustada, guardou os papéis às pressas, mas não conseguiu trancar a caixa a tempo. Quando ele entrou no quarto, os olhares se cruzaram. Vicente parou à porta, e por um segundo, o silêncio entre os dois pareceu pesar mais que qualquer palavra. Lara tentou falar, mas a voz falhou. Vicente olhou para a caixa aberta, depois para ela, e respirou fundo, com uma expressão que misturava tristeza e alívio. Ele sabia que aquele momento chegaria. Lara ficou parada diante de Vicente, sem conseguir conter a mistura de espanto e mágoa que lhe subia à garganta. O ar do quarto parecia pesado, carregado de perguntas que não cabiam no silêncio. As velas tremulavam na mesa, lançando sombras sobre o rosto calmo dele. Por um instante, ela pensou que ele tentaria se justificar, mas Vicente apenas se sentou na beira da cama e abaixou a cabeça, como quem já carregava o peso de uma culpa antiga. "Eu não te menti", começou ele com voz baixa. "Só nunca achei que isso importasse." "Como não importaria?" Lara retrucou com os olhos marejados. "Você vive como um homem simples, mas tem fortuna guardada. Terras, ações, títulos. Por que esconder tudo isso?" Vicente respirou fundo antes de responder. O tom dele era sereno, mas carregava uma dor antiga. "Porque foi justamente essa riqueza que destruiu a minha família. Meu pai era um homem poderoso, dono de terras até onde a vista alcançava. Cresci vendo gente se curvar diante dele por interesse e outros o odiando por inveja. Quando morreu, deixou-me tudo. Mas também me deixou a lembrança da corrupção e da ganância que cercavam nossa casa. Eu vi amigos se traírem, irmãos brigarem por herança, vi o ouro engolir o que havia de bom nas pessoas." Ele fez uma pausa, encarando Lara com os olhos marejados. "Eu não queria ser como eles. Então vendi parte do que tinha, doei o que pude e me isolei aqui. Achei que longe da cobiça eu finalmente encontraria paz." Lara o escutava em silêncio, o coração se apertando a cada palavra. Pela primeira vez, compreendia o peso que aquele homem carregava. Não era a pobreza o que o definia, mas a escolha consciente de viver com dignidade. Aproximou-se devagar, sentou-se ao lado dele e segurou sua mão calejada. "Você não é um homem pobre, Vicente", disse com doçura. "É o mais rico que já conheci, mas não por causa desses papéis, é por causa da sua alma." Ele sorriu, um sorriso pequeno, cansado, mas sincero. "E você, Lara, é a única pessoa que viu em mim algo além do que o mundo costuma enxergar." Por alguns dias, tudo voltou a parecer tranquilo. Lara guardou o segredo, prometendo nunca revelar nada. Vicente, aliviado, voltou à rotina da fazenda, e o casal seguiu com o mesmo carinho e respeito de antes. Mas o destino já tramava em silêncio. Um antigo empregado, Otávio, que ajudara Vicente nos primeiros anos na fazenda, retornou à região.
Homem de língua solta e ambição desmedida, ele descobriu por acaso a existência dos documentos ao ver Lara, certa tarde, mexendo na caixa. Espalhou boatos nas vilas vizinhas, contando que o fazendeiro pobre, na verdade, escondia uma fortuna herdada. Bastaram poucos dias para que a história ganhasse força. Logo, os comerciantes começaram a tratá-los de forma diferente. O tom respeitoso deu lugar a uma bajulação desconfortável. Pessoas que antes mal os cumprimentavam passaram a aparecer na fazenda, oferecendo negócios, parcerias e amizades antigas. Vicente percebia o olhar curioso dos visitantes, o interesse mascarado em cada gesto. Quando a notícia chegou à cidade, alcançou inevitavelmente os ouvidos da família Monteiro. A mãe de Lara quase desmaiou ao saber que a filha, que haviam doado a um fazendeiro pobre, vivia agora com um homem abastado. O pai, tomado pela vergonha e pela cobiça, mandou uma carta breve e fria, pedindo para visitá-los. Lara leu a carta em silêncio, o coração dividido. Vicente percebeu o conflito no olhar dela, mas não disse nada. Apenas colocou a mão sobre a dela e falou calmamente. Você não me deve nada, Lara. Se quiser vê-los, eu entendo. Ela hesitou. As lembranças de humilhação, dos olhares de desprezo, das palavras cruéis da mãe, voltaram como feridas abertas. Mas havia também um fio de compaixão. Afinal, eram seus pais. E por mais que a tivessem machucado, parte dela ainda desejava ser reconhecida. Alguns dias depois, a carruagem dos Monteiros surgiu na estrada de terra. Vieram vestidos como se visitassem um palácio, ostentando a elegância que sempre usaram para mascarar o vazio. Lara os recebeu com postura firme, diferente da menina insegura que haviam mandado embora. A mãe a observou com surpresa. Você engordou menos, comentou tentando soar gentil, mas o veneno da antiga arrogância ainda se fazia presente. E essa casa é maior do que imaginávamos. O pai, disfarçando o interesse, estendeu a mão para Vicente. Então é o senhor o famoso fazendeiro. Parece que guardou um bom segredo. Vicente manteve o olhar firme. A fortuna que tenho nada vale diante da mulher que encontrei. O silêncio que se seguiu foi desconfortável, mas cheio de significado. Lara sentiu o peito aquecer de orgulho. Pela primeira vez, alguém a defendera diante da própria família. Os Monteiro, percebendo que não conseguiriam dominar a situação, tentaram mascarar o embaraço com sorrisos falsos e conversas vazias. Mas Lara não se deixava enganar. Agora, ela via claramente, não vieram por arrependimento, mas por interesse. Quando se despediram, a mãe tentou deixá-la culpada. Ainda pode voltar para casa, Lara. O que é do sangue não se apaga. Ela respondeu com voz firme, os olhos marejados de emoção e coragem. Eu não voltei ao sangue. Eu encontrei um lar. Os Monteiro partiram em silêncio, levando consigo o peso da própria vergonha. Vicente a observou enquanto a carruagem se afastava, e ao virar-se para ela, viu lágrimas escorrerem pelo rosto de Lara. Mas dessa vez eram lágrimas de libertação. O sol mal havia nascido quando a carruagem dos Monteiro surgiu na estrada de barro que levava à fazenda. A poeira subia no ar, anunciando a chegada de algo que Lara temia e esperava ao mesmo tempo. Vicente, ao lado do portão, observava com serenidade, enquanto Lara, de mãos trêmulas, tentava conter a ansiedade. Ela sabia que aquele encontro seria inevitável, desde o dia em que o segredo da fortuna dele se espalhara pela cidade. Quando a carruagem parou, a mãe de Lara desceu primeiro, envolta em um vestido caro, o rosto carregado de maquiagem e fingida doçura. O pai veio logo atrás, com o mesmo olhar calculista de sempre, avaliando cada detalhe do lugar, o estábulo bem cuidado, as plantações viçosas, o pomar florido. Havia espanto e ganância em seus olhos. Minha filha, disse a mãe, estendendo os braços, a voz melosa demais.
Quanto tempo! Que saudade nós tivemos de você. Lara ficou imóvel por um instante, sem saber se abraçava ou se recuava. Por fim, deu um passo à frente e permitiu um abraço breve, frio. Aquele perfume familiar trouxe lembranças amargas, as tardes em que fora criticada, os olhares de reprovação, as palavras que a fizeram sentir-se um peso. Vicente, sempre educado, aproximou-se com um leve sorriso e ofereceu hospitalidade. Sejam bem-vindos à nossa casa. O pai de Lara apertou sua mão, mas havia dureza no gesto. Ouvi dizer que o senhor tem feito muito por esta propriedade. Impressionante. E pensar que se manteve tanto tempo escondido do mundo. Às vezes, o silêncio é a melhor forma de preservar a paz, respondeu Vicente com calma. Durante o almoço, o clima era cortante, embora disfarçado por sorrisos e palavras educadas. A mãe de Lara tentava manter um tom gentil, elogiando a comida, comentando o bom estado da fazenda. Mas cada frase vinha com um veneno sutil, como se quisesse lembrar a filha de que, por mais que tivesse prosperado, ainda devia algo à família. Sabe, Lara, começou a mãe, mexendo o chá com delicadeza. Agora que tudo está resolvido, pensamos que talvez fosse bom você voltar à cidade. Podemos anunciar sua reconciliação com a família. Ninguém mais comenta o antigo escândalo e seria uma bela oportunidade de mostrar que os Monteiro sabem perdoar. Lara engoliu em seco. Perdoar, repetiu, com um sorriso amargo. Fui eu quem precisou se perdoar. Vocês me deram as costas quando mais precisei. O pai interrompeu, impaciente. Não dramatize, Lara. Fizemos o que achamos melhor. Você sabe como as pessoas falam e precisávamos proteger o nome da família. Mas agora tudo pode ser diferente. Vicente observava em silêncio, o semblante firme, mas os olhos atentos ao desconforto da esposa. E o que exatamente vocês querem em troca dessa reconciliação? Perguntou Lara, a voz firme, porém trêmula. O pai se inclinou para a frente, com o tom calculadamente brando. Ora, nada demais. Apenas pensamos que, com o prestígio do Sr. Vicente e as propriedades que possui, poderíamos unir forças. A cidade está crescendo e há oportunidades. Podemos ajudá-lo a vender parte dessas terras por um bom valor. Assim, todos ganhamos. O silêncio que se fez depois daquelas palavras foi sufocante. Lara sentiu o sangue subir ao rosto, a raiva lhe queimando o peito. Então é isso, disse, a voz falhando entre fúria e dor. Vocês vieram aqui por dinheiro. Mais uma vez, tentam me usar como moeda de troca. A mãe tentou intervir. Não fale assim, filha. Estamos tentando reconstruir a família. Mas Lara já não se continha. Levantou-se, batendo as mãos na mesa com força. Família! A família que me expulsou, que me chamou de vergonha. Vocês nunca quiseram me ver feliz, só queriam controlar minha vida. E agora que sabem da fortuna dele, fingem arrependimento. Vicente se levantou também, colocando uma mão suave sobre o ombro dela. Lara... Mas ela continuou, a voz firme, carregada de libertação. Eu não preciso de perdão nem de aceitação. Encontrei paz aqui, com um homem que me respeita pelo que sou, não pelo que pareço. E se vocês não conseguem entender isso, então peço que vão embora. A mãe ficou sem palavras. O pai, vermelho de raiva e vergonha, levantou-se bruscamente. Está cometendo um erro, Lara. O mundo não é feito de ilusões de amor e honestidade. Não, respondeu ela, encarando-o com firmeza. O mundo é feito de escolhas, e eu escolhi viver com dignidade, não com aparências. Vicente, até então em silêncio, deu um passo à frente. O olhar dele era calmo, mas cheio de força. O senhor está diante de uma mulher que aprendeu a se levantar. Nada do que disser mudará isso. O pai de Lara o encarou com desprezo, mas não respondeu. Puxou a esposa pelo braço e saiu, deixando apenas o som dos cascos dos cavalos ecoando na estrada.
Lara ficou parada, observando a poeira que a carruagem deixava para trás. O vento da tarde bagunçava seus cabelos e o coração, embora pesado, parecia mais leve do que nunca. Vicente se aproximou por trás e a envolveu num abraço silencioso. As lágrimas que escorriam pelo rosto dela não eram de arrependimento, mas de alívio. Pela primeira vez, Lara não se sentia prisioneira de um nome ou de um passado. Estava livre, livre para amar, para ser, para existir, sem precisar caber nos moldes de ninguém. Vicente sussurrou, encostando a testa na dela. Agora você é quem escreve sua própria história. E naquele instante, entre o cheiro da terra e o som distante dos pássaros, Lara soube que nunca mais seria a mesma. Os meses seguintes passaram com uma cadência tranquila, mas cheia de vida. A fazenda se expandiu, com plantações organizadas e o pomar repleto de árvores frutíferas, algumas recém-plantadas, outras já maduras, carregadas de frutos dourados sob o sol. O som de risos e vozes animadas substituía o silêncio que antes pairava entre as colinas. Trabalhadores dedicados se tornaram amigos, e a comunidade ao redor passou a respeitar o casal, não apenas pelo sucesso que alcançaram, mas pela integridade e generosidade que emanava de ambos. Lara e Vicente estavam unidos por uma cumplicidade rara. A rotina já não era mais apenas trabalho. Havia conversas longas sobre planos, risadas nos intervalos da colheita e pequenos gestos de carinho que preenchiam os cantos da casa. Cada dia era um passo firme na construção de algo maior que riqueza ou prestígio. Era o lar que ambos escolheram criar. Certa manhã, enquanto Lara ordenhava as vacas, um mensageiro trouxe uma carta selada com o brasão da família Monteiro. O coração dela disparou antes mesmo de tocar o envelope. Respirou fundo, sentindo uma mistura de expectativa e apreensão, e abriu com mãos firmes. Era de sua mãe. A caligrafia, hesitante e trêmula, denunciava a doença que havia se instalado e o peso do arrependimento que carregava. As palavras pediam perdão, falavam de remorso pelos erros do passado e reconheciam a coragem da filha em ter escolhido seu próprio caminho. Havia também um pedido silencioso, que Lara pudesse visitá-la, não para reconciliar-se com a família, mas para aliviar o coração que a culpa corroía. Lara sentiu lágrimas escorrerem sem aviso. Passou a manhã ponderando se deveria ir, lembrando de cada dor, cada humilhação, mas havia algo mais forte. A serenidade que conquistara, que a fazia enxergar a vida com clareza e compaixão. Decidiu viajar até a cidade, não para se submeter ao passado, mas para fechar um ciclo com dignidade. Ao chegar, encontrou sua mãe fragilizada pela doença. O rosto antes severo agora carregava uma expressão de vulnerabilidade rara. Lara aproximou-se com cuidado, sem pressa, segurando suas mãos e olhando nos olhos que a tinham desprezado tantos anos. Eu não vim para discutir o passado, disse Lara com voz calma. Vim porque acredito que o perdão liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. A mãe chorou baixinho, balançando a cabeça, incapaz de articular palavras que expressassem a culpa. Lara sorriu suavemente, sentindo uma paz que há muito desconhecia. A aceitação dela não era sobre esquecer, mas sobre encerrar o ciclo de dor. Depois de algumas horas, Lara se despediu. Não havia ressentimentos, apenas serenidade. A viagem de volta foi leve, com o vento entrando pela janela da carruagem e trazendo consigo o cheiro da terra distante. Cada quilômetro percorrido parecia aproximá-la do verdadeiro lar que a aguardava. Ao retornar à fazenda, encontrou Vicente no pomar, agachado, plantando novas mudas. O sol da tarde dourava as folhas recém-colocadas na terra fértil, e o ar cheirava a fruto e esperança. Ela parou por um momento, admirando a cena. Ele, de mãos calejadas, suado, mas com um sorriso sereno, o campo vibrando em vida, a promessa de futuro nascendo da própria terra.
Olá, disse ela, aproximando-se devagar, sem pressa. Ele levantou o rosto, e o sorriso dele se abriu com reconhecimento e ternura. Bem-vinda de volta. Lara se ajoelhou ao lado dele, ajudando a acomodar uma das mudas. As mãos dele se tocaram na terra, sujas, fortes e cheias de significado. Não havia necessidade de palavras longas. Cada gesto carregava a certeza de que tudo o que haviam passado os havia trazido até ali, mais unidos, mais fortes, mais completos. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados, Lara ergueu a mão e segurou a dele. O olhar de Vicente encontrou o dela, profundo e cheio de cumplicidade. Ela respirou fundo, sentindo cada momento daquele dia se transformar em memória eterna. Tudo o que eles chamaram de vergonha, disse com voz firme, mas suave. O destino transformou em orgulho. O vento soprou pelas árvores, levando suas palavras e espalhando a sensação de liberdade por toda a fazenda. As folhas dançavam levemente, como se respondessem à mensagem, e o campo inteiro parecia respirar junto com eles. Lara olhou ao redor, sentindo a magnitude do que haviam construído. Não era apenas riqueza ou sucesso, mas um lar pleno de amor, respeito e companheirismo. Vicente sorriu, puxando-a para mais perto, e juntos permaneceram ali, assistindo ao sol desaparecer no horizonte, certos de que haviam encontrado não apenas um lugar para viver, mas um lar verdadeiro. E, finalmente, a paz que ambos mereciam. O dia se despediu com silêncio e gratidão, e enquanto as sombras alongavam-se pelos campos, o casal soube que, não importavam os escândalos, o desprezo ou as expectativas alheias. Aquilo que construíram juntos era inquebrável, fruto do respeito, da coragem e do amor que surgira das cinzas da rejeição.